Olá pessoal, eu sou o professor André, professor de Biologia, e hoje iremos aprender sobre a origem da biologia e características dos seres vivos. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Quais são os objetivos da nossa aula? Ponto 1. Entender sobre o método científico e como eles são usados na aula de Biologia, ou melhor, nos estudos de Biologia. Ponto 2. Perceber a linha histórica dada pelos avanços dos pensadores lá antigamente até os dias de hoje. Ponto 3. Entender os conceitos gerais de biologia. Eu vou abordar alguns conceitos aqui que vocês precisam entender e esses conceitos vão ser trabalhados em todas as aulas de biologia. O primeiro ponto de nossa aula é falar sobre a origem da biologia, né? Então a gente vai falar um pouquinho dos pensadores, como essa disciplina, essa ciência, ela se originou ao longo do tempo. Então, vocês imaginem o seguinte, nós somos cercados por seres vivos e nosso corpo também é um complexo que precisamos entender, que ainda não percebemos. Esses seres vivos são bases de nossa economia, são bases de nossa curiosidade e são bases de nosso bem-estar como seres humanos integrados nesse ambiente como um todo. Logo, isso atraía muito a curiosidade de pessoas. E na Grécia Antiga, vamos voltar um pouco no tempo, na Grécia Antiga encontramos pensadores que eram chamados de investigadores do mundo natural, detetives do mundo natural, ou seja, naturalistas. Essas pessoas observavam o mundo natural e esse mundo natural, por ser muito curioso, como eu já disse a vocês, eles tentavam criar maneiras de classificar e entender esse mundo natural. Um dos principais filósofos que nós temos, considerados um dos primeiros naturalistas que nós temos, é o famoso Aristóteles. Aristóteles, esse camarada aqui, ó, representado por essa escultura, ele era discípulo de Platão. E vocês ainda vão ouvir muito falar nele, principalmente nas aulas de filosofia. Ele tem uma contribuição muito grande para o conhecimento da humanidade. Mas na nossa aula de biologia, e principalmente para essa aula inicial, o que eu quero destacar dele é que ele foi um dos primeiros pensadores a separar religião, que era aquela adoração que as pessoas tinham por algo inanimado, costumavam dar explicações para fenômenos naturais para coisas místicas. E Aristóteles ele costumou separar a religião do pensamento um pouco mais investigativo, um pensamento um pouco mais elaborado. E seguindo essa linha de pensamento, aqueles que observavam o universo natural eram chamados então de naturalistas. Aristóteles, portanto, ele foi um dos primeiros naturalistas que nós temos ideia. E esse termo naturalista é usado basicamente até o século XVIII para estudar apenas os seres vivos. Apenas classificar ser vivo, dizer o nome daquilo outro, descrever o modo de vida, mas não se estudava a vida. A vida ainda era uma pergunta que se fazia e que ficava no mundo das ideias naquela época. Reparem que é diferente falar de se estudar seres vivos e estudar a vida, o que é a vida. Até o século XVIII só se estudavam seres vivos. A partir daí, o termo vida ele ganhou grande força. Em 1778, um cientista chamado Lamarck, ele propôs que os seres vivos eles seriam divididos em 3 reinos. Basicamente, o mineral, o vegetal e o animal. Lamarck ele tem outras contribuições na biologia, mas essa classificação básica é interessante falar porque ele tentava, pelo menos, organizar os seres vivos em grupos diferentes. E ele dizia que existiam seres vivos vegetais, ele até tinha essa classificação tosca
uma classificação feia, errônea, de classificar alguns seres vivos em minerais, que hoje em dia não existe essa classificação, certo? A gente vai ver isso lá na frente. E ele classificava outros seres vivos que se movimentavam como animais. Junto a outros cientistas, Lamarck ele cria o termo biologia. Biologia é a ciência que estuda os seres vivos, basicamente. Essa é a definição de biologia. Bio significa vida e logia significa estudo. Então, biologia é o estudo de seres vivos. Tudo que envolve os seres vivos, em geral, é o estudo da biologia. Tudo que envolve os seres vivos, em geral, a biologia vai tentar entender. Em todo campo que tenha ser vivo, a biologia estará lá com o seu dedinho, tentando investigar, tentando compreender aquele fenômeno, aquele ser que habita aquele ambiente, que interage com outros seres vivos, que tem processos de reprodução, processos de digestão dentro dele. Então, tudo que envolve os seres vivos, a biologia vai tentar entender. Voltando na Grécia Antiga, vocês deveriam imaginar como seria o tratamento de doenças naquela época. Se tratava com muito misticismo, provavelmente. Se tratava com praga dos deuses, alguma coisa desse tipo que você possa explicar de maneira rápida e que faça algum tipo de sentido. Se você está surpreso com a cloroquina e a ivermectina que estamos tomando hoje em dia, não é nada comparado à Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, as pessoas tentavam tratar os outros com qualquer coisa que se desse na cabeça, fizesse sentido aquele tipo de cura. Porém, Hipócrates, esse camarada aqui, então Hipócrates, ele tentava observar as doenças, tentava investigar o ambiente, um verdadeiro detetive, certo? Para vocês que leem um pouquinho ou fazem parte da cultura pop, o Sherlock Holmes médico, aqui temos. E ele, através de argumentos de dedução, como por exemplo, se você tem feridas no corpo, e essas feridas no corpo, elas também são provocadas por... Ele via as feridas no corpo das pessoas, por exemplo. Imagine só. Ele via as feridas no corpo das pessoas e tentava imaginar, induzir ou deduzir um tratamento. Como exemplo aqui. Ele via a ferida das pessoas e via que outras pessoas que andavam naquela lama tinham feridas. Então, ele induzia que aquelas feridas poderiam ter vindo da lama. E assim tentava tratar aquelas pessoas de modo menos místico, separando o misticismo de um pensamento mais lógico, a partir de deduções e induções. Logo, esse pensamento dedutivo-indutivo, ele foi um avanço imenso no tratamento de doenças. Comparado ao que você imagina que você está lá com feridas no seu corpo, e você imagina que isso é praga de deuses. Então, só por Hipócrates dizer que você não se aproximar daquela lama evitaria as doenças, as pessoas que estariam chegando perto daquela lama já não chegariam mais e aquela doença ela poderiam passar. Claro que não se sabe a origem daquilo, não se sabe como tratar aquilo direito, mas esse pensamento já é um avanço. Logo, até hoje, Hipócrates ele é considerado o pai da medicina por causa desse simples avanço que nós temos no tratamento de doenças. Hipócrates, então, ele faz o juramento. Até então, a gente vê esse juramento nas faculdades de medicina, quando os médicos eles vão se formar. E, basicamente, esse juramento ele tem a seguinte premissa, certo? Ele tem o seguinte ditame. Os médicos eles erguem suas mãos e eles falam isso. Prometo ser fiel à honestidade,
a caridade e a ciência. Todo médico, acima de tudo, ele tem que ser honesto, ele tem que ser caridoso e ele tem que ser fiel, acima de tudo, à ciência. Não é o que vemos hoje em dia, mas, em geral, a maioria dos médicos, eles tendem a seguir isso. Se os médicos brasileiros, e fica aqui a crítica, seguissem essa crítica, já que eles são as classes dominantes, eles são as classes trabalhadoras tão fortes, eles seriam fiel até o último momento à ciência e não estariam receitando cloroquina nesses remédios que, além de prejudicar o tratamento das pessoas que estão com Covid, porque hoje em dia a gente já está vendo que essas pessoas elas estão com problemas de saúde, eles também não propagariam essa onda de mentiras que culminou em pessoas saindo para fora, achando que estava boa por causa desses remédios e tudo mais. Mas isso fica para uma discussão em outro momento. Mas é uma discussão crítica. Logo depois a gente tem Aristóteles, e como eu já falei dele, né, no slide anterior, aqui ele vai tentar classificar os seres vivos e, junto ao seu discípulo Teofrasto, eles observavam o mundo natural e tentavam classificar os seres vivos. Ou seja, ele pegava os seres vivos e tentava organizá-los em grupos diferentes. Assim como Lamarck, que eu falei em slides anteriores, Aristóteles ele antecedeu Lamarck, ele veio antes de Lamarck e ele classificou os seres vivos, e Lamarck ele apenas copiou algumas ideias de Aristóteles e incorporou no seu modo de classificação, para vocês terem uma ideia. Lamarck ele tem uma outra contribuição lá na frente sobre evolução, o pensamento evolutivo. Lá na frente falaremos um pouco mais sobre ele. Avançando no tempo, nós temos a Idade Média. Na Idade Média, a leitura, o conhecimento na Europa, ele foi grandemente propagado. E essa propagação, ela incomodou a igreja, em que por muito tempo ela ou impedia os estudos ou ocultava eles, queimando os livros ou silenciando as pessoas com mortes em fogueiras. Como vocês já devem ter ouvido em filmes, em livros ou através das aulas de história. No final do século XIV, surge um movimento na Itália chamado de Renascimento. Esse é um dos movimentos mais importantes para o avanço do pensamento da ciência atual. É nesse movimento que a liberdade intelectual ela ganha força. As grandes expressões artísticas elas são adotadas pela classe dominante daquela época e assim a ideia de ciência começa a surgir. Nessa época, por exemplo, temos pessoas que estão violando túmulos para abrir corpos e entender quais são os órgãos que há dentro desses corpos, entender os estudos da anatomia e verificar como funciona esses órgãos. Nós temos então a medicina um pouco mais moderna. Estamos entendendo todo o aparato que existe dentro do corpo dos seres vivos. E aqui a gente tem um tipo de aula que se fazia antigamente. Se dissecava os seres vivos e aí as pessoas observavam e aprendiam como esses seres vivos eles eram feitos. Tínhamos estudos de anatomia comparada e Leonardo da Vinci era um dos grandes curiosos nessa época e ele tem grandes contribuições. Por exemplo, esse desenho que vemos aqui, esse desenho aqui, olha só, ele foi feito por Leonardo da Vinci. E na Europa, por volta do século XV, XVI, XVII, surge a Revolução Científica. Essa revolução é marcada por vários pensadores. Um deles é o Nicolau Copérnico, esse camarada aqui. Ó. Ele tem uma historinha bem interessante sobre ele. A igreja costumava dizer que a Terra era o centro do universo. Só que Nicolau Copérnico ele revoluciona essa ideia dizendo
que o centro de tudo é o Sol. E a Terra gira em torno do Sol. E não os astros giram em torno da Terra. A Terra não é o centro, mas sim o Sol é o centro. E aí isso revoluciona aquele pensamento da época atual. Como Deus ele vai criar o nosso planeta e ele não vai ser o centro do universo, e sim o Sol. Isso revoluciona tudo, né? E ele tem uma grande contribuição por criar esse modelo o modelo heliocêntrico, em que o Sol é o centro do universo. Passando adiante, temos dois camaradas com uma contribuição incrível, que é o Francis Bacon e o Galileu. Francis Bacon é esse rapaz e o Galileu é esse. Ambos filósofos estudiosos, eles basearam o método de descoberta das coisas, de estudar o ambiente natural, chamado até então de método hipotético dedutivo, o que a gente conhece hoje como método científico. Esse método que eles deram o nome, que é o famoso método científico, a gente vai aprender a partir de agora, era baseado em explicar as coisas através de evidências, de testes, certo? De testes. Testes em que era capaz de provar as coisas. Se você tinha algo para dizer sobre um fenômeno natural, aquilo tinha que ser testado para provar que aquilo era verdade. Então, esse é o método que eles conseguiram desenvolver. E Galileu é interessante porque ele foi o camarada que disse que a Terra era redonda. A Terra é redonda. E por isso ele foi levado à fogueira. Né? Nessa fogueira, ele disse que a Terra, ele voltou atrás da sua ideia, mas também não disse que a Terra era plana, como se acreditava antigamente. Hoje em dia tem pessoas, tem lunáticos, pessoas que ainda acreditam que a Terra é plana, por mais que a gente tenha trocentas provas hoje em dia, tanto elas provas teóricas como provas visuais, né? Ainda tem pessoas que acreditam que essa Terra é plana, né? Vai-se lá saber porque eles ainda visualizam isso. E aí a gente vai aprender um pouco sobre o método científico atual, e lá na frente eu vou falar de um filósofo chamado Karl Popper, desculpe, a minha pronúncia é horrível, e vamos entender um pouquinho mais sobre ele. Mas vamos entender aqui o que é o método científico, também chamado de método hipotético dedutivo. É um sinônimo, certo? Tanto faz se chamar um quanto o outro. Para melhorar nossas aulas, eu vou só me referir como método científico. E aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Está aqui Joãozinho, ele observando sua goiabeira da sua casa. E de repente Joãozinho vê que tem moscas, muitas mosquinhas, moscas das frutas, ao redor de sua goiaba, de suas goiabas. E aí ele vai lá na escola, chega na escola e diz: eu vi as moscas surgindo na minha goiaba. E de repente chega um amiguinho dele, Tiaguinho, e Tiaguinho diz que aquelas moscas elas surgem de dentro da goiaba. E aí nós temos um problema nessa conversa entre Tiaguinho e Joãozinho. Será mesmo que as moscas saem de dentro da goiaba? Elas surgem de dentro da goiaba? Tiaguinho disse que elas saíam dentro de lá, mas elas nasciam dentro da goiaba. Será que elas nascem de dentro da goiaba? A goiaba forma essas moscas? Então, o primeiro passo do nosso método científico
entender o problema, termos um problema. Um problema é uma questão, uma pergunta a ser respondida. Por exemplo, agora nós temos a pergunta de Joãozinho, certo? De onde surgem aquelas moscas? E aí, segundo Tiaguinho, ele diz que as moscas elas surgem da goiaba. A goiaba dá cria a essas moscas. Será que isso é verdade? O segundo passo de a partir do momento que a gente tem um problema, observamos o ambiente e aí conseguimos criar o que chamamos de hipótese. De maneira bem simples, pessoal, hipótese é uma explicação para o problema, certo? Então, Tiaguinho já deu uma explicação para o problema. Ele disse que é as goiabas que fazem que as moscas elas nasçam, elas surjam. Só que Joãozinho já ouviu falar de uma mosca que ela pousa na goiaba, libera suas larvas ali dentro, ou seja, olha só ele imaginando, essas moscas elas pousam na goiaba, elas depositam suas larvas dentro, na casca da goiaba, essas larvas elas saem dos seus ovos agora e entram dentro da goiaba, em que aqui dentro vão se alimentar do fruto, vão crescer, se desenvolver e tornar uma mosca. Note que é diferente a resposta do problema de Tiaguinho para de Joãozinho. Joãozinho, ele diz que as moscas que estão surgindo dentro da goiaba vêm de outras moscas. Já Tiaguinho está dizendo que aquelas moscas elas estão surgindo da própria goiaba. Então temos duas hipóteses aí. O que é uma hipótese? É uma explicação para um problema. Não esqueçam, uma explicação para um problema. Olha só, lá na frente eu vou falar um pouco sobre hipótese. O que acontece aqui? Você observa o ambiente e essa observação do ambiente vai fazer com que você crie pensamentos dedutivos que fazem com que você crie o experimento. Por exemplo, então, se eu colocar sacos na... Olha só o exemplo aqui. Ó. Então, se eu colocar sacos em goiabas, tampando elas, significa então que as moscas não irão pousar mais nas goiabas, logo as goiabas não terão moscas. E aí a gente vem para aqui, pessoal, o pensamento dedutivo. Vamos ver o exemplo aqui do quadrinho aqui de Joãozinho. Joãozinho está pensando o seguinte: se as moscas elas vêm se as moscas da goiaba ela vêm de outras moscas que pousam na goiaba, então, se eu tampar esse saco, elas não irão mais pousar nas goiabas e não irão mais depositar seus ovos. E assim não nascerá goiabas dessas que eu tampei. Olha só que pensamento interessante. Esse pensamento ajuda a elaborar o experimento que vai provar a hipótese dele. Veja bem, ele cria o pensamento da seguinte maneira. Ele diz, Joãozinho, né? Diz que as moscas, elas são filhotes. As moscas que surgem da goiaba, elas são filhotes. Vamos aplicar esse pensamento dedutivo de outra maneira. Vou explicar melhor. Ele diz, na hipótese dele, era dizendo que essas moscas que vinham da goiabeira, essas larvas, certo? Que saíam da goiabeira, da fruta da goiaba, elas vinham de outras moscas que vinham de outro lugar, pousavam, depositavam seus filhotes e os filhotes comiam
a goiaba por dentro até se desenvolverem moscas. Então, ele disse o seguinte: se eu tampar isso daqui com um saco, nenhuma mosca vai pousar mais. Então, se nenhuma mosca pousa mais, elas não podem depositar suas larvas. Olha ele fazendo careta aqui pensando isso. Logo, se elas não vão pousar mais e depositar suas larvas, não nascerá mais mosca. E aí eu vou provar que eu estou certo. Agora vamos lá. Quarto passo do método científico, o teste. Joãozinho, então, ele elabora um experimento, uma experiência. O que é um experimento? Uma experiência é um teste de sua hipótese. O teste da sua hipótese, verificar se a hipótese está correta ou não, ou seja, se a resposta para a sua pergunta está correta ou não, vem através de um teste, de um experimento. Então, o experimento é o quê? É um método, um caminho pelo qual pode testar, pode avaliar se a hipótese é verdadeira ou não. E aí vamos lá. Chega Joãozinho, pega 3 goiabas, coloca num saco, pega mais 3 goiabas e deixam destampadas. Esse é o teste dele. Se ele tiver correto, essas goiabas que estão tampadas não nascerá mosca, porque as moscas não conseguiram passar por ela, pela goiaba. Desculpe, as moscas não conseguiram passar pelo saco e não conseguiram depositar seus ovos. Já as goiabas destampadas, ou melhor, desensacadas, as moscas vão conseguir pousar, liberar seus ovos e quando ele abrir, vai verificar que vai ter larva dentro das goiabas destampadas, ou melhor, desensacadas. Só quero falar destampadas. Desensacadas, e as que estavam ensacadas não vai ter nenhuma larva. Vamos ver o que ele viu da conclusão do experimento dele. Quando ele abriu as goiabas ensacadas, ele viu que não existia nenhuma mosca ali. Quando ele abriu as goiabas que não estavam ensacadas, ele viu que estava cheia de larva. Conclusão: é provável que as moscas, é provável que essas larvas que estejam surgindo de dentro da goiaba, que irão se tornar moscas, elas estão surgindo de outras moscas que estão pousando na goiaba. E não igual o Tiaguinho estava dizendo. Olha que menino esperto. Tiaguinho estava dizendo que as goiabas que criavam as larvas. Se fosse assim, independente do saco ou não, as duas teriam larvas, porque temos 2 goiabas que elas dariam as larvas. Mas a hipótese de Joãozinho era que as larvas estavam vindo de outras moscas. Como ele tampou, isolou uma das 3 goiabas, ele viu que as moscas não tiveram acesso a elas, logo não deram as larvas. E aqui nós temos o pensamento científico revolucionando como a gente descobre as coisas. Olhem que esse pequeno exemplo se reflete em várias aplicações na agricultura. Hoje em dia, como sabemos que as larvas elas surgem, que são pragas na agricultura, as pessoas testam, criam hipóteses, testam essas hipóteses e acham solução para não perder os frutos. A quarta etapa do método científico é o que a gente chama de teoria. Lá vai eu, teoria. A teoria são conjuntos
de hipóteses. Tem teoria também que é feita só por uma hipótese. Porém, em geral, a teoria são conjuntos de hipóteses. Conjuntos de hipóteses já testadas. Ou seja, que já passaram por esses testes. Isso é uma teoria. Contudo, a teoria, as hipóteses que estão dentro da teoria, elas podem ser testadas. Logo, a teoria continua a ser testada constantemente. E um outro nome que a gente tem aqui no método científico é a lei. A lei hoje em dia basicamente não é usada. São experimentos que já são testados há anos e eles se repetem constantemente. Eles são verídicos constantemente. Por exemplo, a lei da gravidade. Toda vez que você joga uma caneta no chão, a gente está verificando que essa caneta está sendo puxada pela gravidade. A gente está vendo, a gente está testando ela constantemente. Então, portanto, a gravidade é uma teoria que constantemente ela é chamada de lei, porque evidenciamos ela constantemente e testamos ela no cotidiano constantemente. Porém, pessoal, o método científico que vocês precisam entender nesse primeiro momento é o problema, que é uma pergunta feita no seu dia a dia, por exemplo, por que meu controle remoto quebrou? Isso é um problema. Temos então uma hipótese, a resposta do problema é pela falta de pilha. Não está prestando pela falta de pilha. São hipóteses, é a resposta para um problema. E aí você deduz que se você trocar a pilha, então o seu controle remoto irá prestar. E aí você troca a pilha, caso o seu controle remoto. E aí você deduz isso, e aí você vai pegar a pilha, e vai testar. Pega uma pilha nova e troca no seu controle. Esse é o seu experimento. Nós temos então um experimento, um teste. Quando você troca, se seu controle remoto pegar, sua hipótese, ok. Seu controle remoto não pegava, então por causa de pilha. Caso ele não pegue, seu controle remoto não pegue, então você muda a sua hipótese e testa novamente. Agora, a pilha eu testei, o controle ainda não pegou. Então, é um fio solto dentro do controle. Então, você tem uma nova hipótese que você vai testar. E se você testar ela, der certo, aí você verifica que sua hipótese ela é verdadeira. O conjunto de hipóteses vira uma teoria. E aí eu vou repetir um pouco isso para vocês, para ainda ficarem bem entendido. O método científico, também chamado de hipotético-dedutivo, ele é um método de investigação de tudo que você tem na natureza. E ele segue passos lógicos. Você identifica o problema, formula uma hipótese, levanta a dedução para formular um experimento, testa as suas deduções, testa a sua hipótese por meio de observações ou experimentos, e daí você tira suas conclusões ou não, se sua hipótese ela é válida. Se for válida, resolvido o problema. Se não for válida, você volta para aqui, ó. Formula outra hipótese, ou revisa seu problema, e assim segue o passo, até você descobrir a solução desse problema. Você aqui não está apelando a Deus. Ah, meu controle remoto quebrou por causa dos espíritos, ou por causa de um alienígena, ou por causa do chupa-cabras. Antigamente falava que existe um alienígena chamado chupa-cabras. Pode perguntar ao seu pai. Então, o que acontece? Você não fica inventando coisas. Você cria uma resposta para o seu problema, chamada de hipótese. Você testa ela, e esse teste, se passar pelo experimento, nós temos que você resolveu o seu problema.
O método científico é um método para resolver problemas. E aí temos como é que funciona o procedimento científico, né? A partir de uma observação de moscas pousadas na goiaba, isso foi tudo que a gente viu, né? E da constatação que elas podem ter bichos, e tendo em mente a teoria de que todo ser vivo surge de outro ser vivo, certo? Ou seja, essas moscas só teriam surgido de outras moscas. Um cientista elabora a seguinte hipótese: o bicho da goiaba são larvas de mosca, vindas de outras moscas. Com base nessa hipótese, pode ser feita uma dedução. Se as goiabas forem protegidas com saquinhos de papel, nelas não se desenvolverão bichos. Então, tudo nesse texto a gente tem as etapas. Após a realização do experimento, temos a previsão que se confirma a credibilidade da hipótese. Ou seja, se a hipótese ela for correta, temos a solução do problema. Ela passou no teste, temos a solução do problema. Caso não, a gente reformula a hipótese. E aí eu falei a vocês que eu iria falar um pouco mais sobre hipótese, né? Hipótese é bem importante vocês entenderem. Primeira coisa, hipótese é uma resposta para o problema, mas não é qualquer resposta. Você não pode dizer que a sua caneta, temos um problema, sua caneta sumiu de onde é que você está estudando. Você não pode dizer que sua hipótese para esse problema seja que essa caneta ela sumiu por causa dos espíritos, ou por causa de uma bruxaria. Uma hipótese, ela tem que ser falseada. O que isso significa? Ela tem que ser passiva de testes. Não importa quantos testes elas tenham sido feitas, ela sempre tem que ser passiva de teste. O que eu quero dizer com isso? Minha caneta sumiu, não problema. Qual é a minha hipótese? Minha hipótese é que ela sumiu porque minha irmã pegou. Eu posso testar isso? Posso. Eu vou chegar lá na minha irmã e vou perguntar a ela. Ou vou verificar uma câmera aqui da minha sala. Verificar se alguém pegou a caneta. Isso é um teste. Uma hipótese que eu pude testar. Ao contrário da hipótese, da ideia que eu lancei, da resposta para o problema que eu lancei, não pode nem ser chamado de hipótese. Os espíritos levaram. Ah, os espíritos levaram? Como é que eu testo isso? Eu vou criar uma câmera que só verifica espíritos? Isso não pode ser testado. Como não pode ser testado, não é uma hipótese. Lembre-se disso. Nunca criem uma resposta para o problema de vocês se ela não possa ser testada. Ela tem que ser testada. Senão, não é hipótese. Primeiro grande alerta que eu quero dar para vocês. E essa ideia de falseabilidade de hipóteses, ela vem de um filósofo chamado Karl Popper. Karl Popper, ele é muito brilhante na sua ideia, porque pelo seguinte fato. Para falar um pouco mais dele, eu vou contar uma história. Existia a ideia entre os europeus que só existiam cisnes brancos. Em toda a Europa, só existia cisne branco. Tanto que eles já catalogaram tudo isso. Isso era um dogma na ciência. O dogma é uma verdade que não pode ser testada. Ela é irrefutável. Ninguém pode mexer nela. Isso vocês vão encontrar muito em igrejas. E um dos grandes dogmas daquela época da ciência era que só existia cisne branco no mundo. Então, todo cientista então acreditava nisso. Só existia cisne branco no mundo. Até que um dia um cientista achou um cisne negro. Pronto. Esse dogma caiu por terra. Essa hipótese, que era a verdade absoluta, caiu por terra. Hoje existem cisnes brancos e existem cisnes negros. A gente pode transformar isso em verdade absoluta? Não. Na ciência não existe verdade absoluta. Existem verdades relativas.
Verdades que são hoje, amanhã podem não ser. É uma das grandes diferenças entre a ciência e a religião. Portanto, nenhuma nem outra pode se misturar. Porque a religião, ela parte de verdades absolutas, que ninguém pode mexer, ninguém pode contestar. Já a ciência não. São verdades hoje que amanhã não necessariamente serão verdades. Um dos grandes exemplos é a história do cisne branco. Aí eu pergunto a vocês, pode existir cisne vermelho? Pode existir cisne azul? Pode. Ainda não descobrimos, mas pode. A ciência deixa aberto as possibilidades. Até então, a hipótese que nós temos é a do cisne branco e preto, cisne negro. Até onde eu sei, né? Mas pode existir outras tonalidades de cisne. E sempre a hipótese do... Agora temos a hipótese do cisne branco e negro. Ela vai cair por terra e lá na frente a gente vai descobrir outras cores. É assim que o conhecimento científico avança, não deixando as coisas paradas. Toda hipótese, ela precisa... Olha aqui para o slide agora. Vou até mudar a tonalidade da cor. Toda hipótese, pessoal, então ela precisa ser falseada. Esse nome é muito bonito e importante, dado por Karl Popper. Toda hipótese ela precisa ser testada. Ela não pode ser uma verdade absoluta. Toda e qualquer hipótese não pode ser verdade absoluta. Só porque eu disse e eu achei, através dos meus testes, que minha irmã pegou essa caneta, isso não pode ser verdade absoluta. Que possa ser que na cabeça dela, quando eu cheguei ali no quarto, ela tenha dito, eu peguei essa caneta, mas na cabeça dela, a memória dela falhou. E, na verdade, quem pegou a caneta foi minha sobrinha e colocou perto dela. Então, veja como é que é essa brincadeira. Toda hipótese ela tem que ser falseada e ela não pode ser essa verdade absoluta que muitos creem. A ciência tem verdades relativas. Verdades hoje, amanhã não serão. Então, fiquem de olho. E ainda eu vou falar aqui de um grande filósofo brasileiro, professor PhD em filosofia, chamado... deixa eu só mudar aqui que eu... chamado Luiz Carlos Bombassaro. Esse professor Luiz Carlos Bombassaro, ele faz uma ressalva bem importante para todos aqueles alunos de biologia, cientistas ou qualquer outro que venha entrar nesse mundo. A seguinte ressalva, escrita no seu livro de Epistemologia e História da Ciência. Olha só essa frase. Especialmente em ciência, aquele que julga ter encontrado uma resposta conclusiva dá mostras não somente do seu fracasso, esse dá está errado, né? Mostra não somente fracasso do seu fracasso, mas também da própria ciência. Ou seja, a ciência nunca tem respostas finais. A sua hipótese é o caminho para outras hipóteses que virão lá na frente. E não se apegue a isso. Não se apegue. Porque a partir do momento que você chega e dá uma conclusão final, eu achei a resposta de todos os problemas do mundo, você fracassou. Porque as coisas no mundo são tão complexas, mas tão complexas, que provavelmente você está sofrendo de problemas do seu ego, de querer ser o grande achador das coisas, e não dar um passinho à frente, ser aquele camarada pequeno que vai dar uma pequena contribuição, que vai somar a grandes contribuições de todas aquelas outras pessoas no mundo, e todos juntos vão contribuir para tentar entender o universo natural. Então, e leve isso para a sua vida também, leve para a sua vida.
você nunca chegue com conclusões exatas de tudo. Chegue mais com conclusões pequenas e bastante dúvidas sobre o mundo. A dúvida é a chave, é a bênção para transformar a cabeça daqueles que têm a mente fechada. Então vamos continuar o que ele fala aqui. Aquele que for incapaz de transpor os limites do pensamento dogmático, o que é o dogma que a gente falou? Verdades absolutas. Se você for incapaz de transpor as verdades absolutas e passar pelas verdades absolutas, impostos pela educação científica formal, que é isso que vocês têm na escola, que é isso que se chama de educação científica em vários âmbitos aqui, que na verdade não é nem educação científica, e não conceituar e não aceitar o jogo do pensamento crítico. Que jogo do pensamento crítico é esse, pessoal, que eu estou falando? É das verdades não absolutas, que você não tem conclusão de tudo, certo? Está longe de fazer ciência. Pois é, ele é bem duro nas palavras. Pois não poderá resistir a constantes transformações das teorias do mundo. O mundo se transforma constantemente. Hoje a teoria é uma coisa, amanhã é outra. Há mudanças conceitual também, mudanças das coisas, e a cada vez mais rápida os avanços do conhecimento. Hoje a gente vê, vou dar um exemplo para vocês, hoje a gente vê um celular, há 10 anos atrás a gente tinha um celular que mal tem internet, hoje a gente tem um mega aparelho que vocês assistem aula, fazem tudo. Então, assim, aqueles que estão presos a pensamentos fechados, verdades absolutas, nunca vão estar prontos a viverem num mundo de constantes transformações, a aceitarem as transformações do mundo. Olha que interessante. E aí, pessoal, os cientistas fazendo esses avanços todos, a gente precisa comunicar para o mundo sobre esses avanços. Aí a gente tem a mídia, a televisão, a partir do momento que a gente acha esses avanços, os avanços eles partem para artigos científicos, que são trabalhos que vão ser são trabalhos que passaram por todo esse rigor que o cientista fez, seja em laboratório, seja no meio da natureza, passando por todos esses rigores, eles publicam esses trabalhos, e esses trabalhos são revisados por outros cientistas. Existe uma série de outros pré-requisitos que eu não vou falar aqui para vocês, eu já falei demais, aliás, para vocês que estão no ensino médio, mas que dão uma dureza e dão uma credibilidade no conhecimento científico. E olha que ele é um conhecimento ainda falho, mas que cheio de críticas que é passada, porque faz parte do universo dele. É um conhecimento regular, que se autorregula, certo? E aí se publica nessas revistas, que são revistas famosíssimas, e vão divulgar para o mundo, né? Olha o tema desse artigo aqui, ó. O olhar do medo. Como o cérebro detecta emoções. Aqui nós temos umas revistas mais simples, Ciência Hoje, que normalmente o aluno de ensino médio ele consegue ler bem. E depois disso, chega nos seus livros didáticos, essas teorias que vocês vão assistir, vocês vão aprender comigo, que estão nos seus livros didáticos, elas são teorias que são bastante consolidadas, são bastante testadas, porém, elas sofrem mudanças cotidianamente, que vocês aprenderão isso na vida de vocês, quem parte do ensino superior. Mas saibam que vocês aprenderam, o que vão aprender aqui na minha aula de biologia e nos livros didáticos, daqui a 10 anos
terá muita coisa diferente dentro delas ou há pequenas alterações. Chega nos jornais televisivos, como a gente está vendo hoje em dia, sendo bastante noticiado sobre os avanços da vacina que temos aí, sobre o corona. Os youtubers estão fazendo papéis brilhantes. Hoje temos o Atila, o Pirula, são pessoas brilhantes que se esforçam, estudam todo dia para trazer informação de qualidade para vocês, leem esses trabalhos, tentam deixar ele de modo mais fácil para trazer. Então, hoje a gente temos uma comunicação bela. Contudo, fiquem atentos nas fake news, tá? E aí a gente vai ter trabalhos bem interessantes sobre isso. Então, vamos lá. Só resumindo aqui, o artigo científico é outro meio que se divide em introdução, materiais, métodos. Para você escrever um artigo científico, você vai ter que escrever seu experimento baseado nessas premissas básicas aqui, certo? E a gente, lá na frente, pode elaborar alguns textos que tenham, com as professoras de português aqui, vocês podem elaborar textos que sejam baseados nesse gênero textual. Me deu um branco agora, viu? Baseado nesse gênero textual que é muito usado na ciência, exaustivamente usado na ciência, e é importante que vocês tenham um conhecimento básico. Logo, também temos os livros didáticos, que eles publicam trabalhos bem consolidados, há uma revisão muito criteriosa sobre o que vem neles.